pastoreio de um ativo supervisor em tempo integral para ajudar-nos, através de uma fase de autodestrutivo, muito no nosso crescimento. Aparentemente, este período de perigo é um passo bastante normal na evolução de muitas espécies. Os alienígenas tinham sido um número de anos na organização de suas forças e ficando aqui, então, como resultado das mudanças mais significativas para a humanidade, começou a sério durante o final de 1946. A chegada dos primeiros navios iniciais do Cinza Legião ocorreu em dezembro de 1946, com um contingente muito maior de chegar em junho de 1947. Uma segunda onda grande chegou em 1952, trazendo sua força em nosso sistema solar a vários milhares de indivíduos. Cada uma dessas ondas de chegadas resultou em picos muito significativos em avistamentos de OVNIs em todo o mundo. Durante o advento das cinzas no final de 1946 e 1947, inicialmente, permaneceram disfarçados e camuflados. Naquela época estava previsto que eles iriam manter suas operações escondidas e trabalhar nos bastidores por muitos anos, só vindo para a frente, em algum momento no futuro distante, quando a humanidade estava pronta para conhecer a comunidade de estrangeiros que viajam em sua vizinhança. À medida que os Greys estavam em processo de chegar e ficar estabelecido, o número de avistamentos de OVNIs disparou através do telhado. Em 24 de junho de 1947, enquanto voava perto do Monte Rainier, Washington, Kenneth Arnold afirmou ter visto 9 objetos incomuns voando nos céus. Pouco depois, os avistamentos foram feitos em todos os estados de os Iowa, mas Montana. Na verdade, pelo menos várias centenas de relatos de avistamentos semelhantes inundados em os Iowa e ao redor do mundo, a maioria dos quais descritos objetos em forma de pires. A observação por uma equipe da United Airlines de outros 9 objetos em forma de disco mais de Idaho em 4 de julho. Provavelmente recebeu mais cobertura jornalística de avistamento original de Arnold e abriu as comportas da cobertura da mídia nos dias a seguir. Apenas uma questão de dias após estes avistamentos, em 8 de julho de 1947 em Roswell, uma pequena nave de reconhecimento do Ocidente Grace pousou espalhando a tecnologia de uma nave alienígena através do deserto. Este evento mudou tudo para a humanidade, bem como os Greys. Os estrangeiros foram mortos no Ocidente, mas seus corpos foram facilmente recuperados. O presidente Truman e os níveis mais altos do governo dos Iowa ficaram chocados ao ser confrontado com as provas incontestáveis de aliens reais que operam na Terra. A semelhança entre a tecnologia da nave alienígena com os itens, experimentou-se pela Tesla e Henry. Foram reconhecidos e o conceito de visitas alienígenas regulares começou a nascer no governo. Esperava-se que esta pequena nave de reconhecimento ou era amigável ou exploratória e não parte de uma força invasora, mas com a proliferação de avistamentos de OVNIs que ocorreram nas últimas semanas, foram torturados com medo. Percebendo o potencial para o caos total entre a população, um gigantesco encobrimento público começou. Para acalmar crescentes preocupações públicas, este e outros casos foram desmascarados pelos militares em dias seguintes como avistamentos equivocados de balões meteorológicos, gases do pântano, ou outros objetos ou fenômenos normais. A tampa bateu em relatórios da mídia sobre esses eventos, e sem qualquer resultado relatado, estes eventos ímpares desapareceram da memória do público. Dentro do governo dos Iowa, que as coisas eram diametralmente diferentes em questão de dias, o grupo secreto Majesty 12 foi formado para lidar com a realidade da situação e Tim Ray, que era respeitado como um jovem e brilhante cientista, foi transferido para o M12 Projeto Após. A sua formação, Ray foi um dos primeiros punhado de homens que compunham o staff do M12. A própria existência da organização foi feita um dos segredos mais altos e mais protegidos do país. Um dos primeiros M12 atribuições de Ray, no início de agosto de 1947, foi viajar para Roswell, examinar os destroços espaciais que tinham sido armazenados em um armazém militar e supervisionar as autópsias dos 2 bosques. As autópsias foram realizadas pelo agente funerário Glenn Dennis. Dennis publicamente descreveu o seu envolvimento com a autópsia alienígena em 1989. Com o governo dos EU acumulou pelo medo, revendo que sua presença foi claramente conhecida aos Greys, decidiu que não poderia mais permanecer na clandestinidade por um período prolongado.
Planejados horários de contato humanos para os Greys teve que ser acelerado por causa do incidente de Roswell. O contato foi feito no último dia de setembro de 1947 viu o primeiro contato formal com os alienígenas cinzentos. Este foi o início de tempo integral, supervisão e assessoria pelos Greys. Eles se apresentaram para as autoridades do governo de forma pacífica, útil e não ameaçadora, permitindo que os governos da Terra foram totalmente livres para governar a população. Assim como eles sempre tiveram, eles explicaram que o objetivo de sua presença era apenas para aconselhar, apoiar e observar. O primeiro de vários tratados de cooperação mútua pacífica foram assinados na época. No mesmo período de tempo, eles contataram representantes da URSS. E também foram assinados tratados soviéticos equivalentes. Os Greys manteve a dualidade de forças ocidentais e orientais para um melhor controle e maximização de uma estável status quo. A situação. No entanto, ambos os líderes do governo Greys e mundiais concordaram que era melhor que a população como um todo não deve saber de sua presença no momento presente, porque isso levaria ao caos e mal entendidos e, sobretudo, que a sua presença seria uma grande distração aos governos e povos da Terra. Como resultado dos esforços cooperativos que começaram naqueles dias caóticos. Iniciais após o acidente de Roswell ainda continuam até o presente momento. Os Greys foram